Olá, boa noite a todos, né? Estamos aqui para começando aí a semana com essa live aí maravilhosa, tão esperada, né? Pessoal, estou muito feliz, muito honrada de estar aqui. Quero agradecer muito a Sobeck, aí a Marcinha, né, a Giovana, por estar aqui trazendo e compartilhando, né, aí os conhecimentos, né, de duas palestrantes aqui que estão com a gente, muito importantes, que são, assim, referências, né? E com um tema, né, que é esse tema tão representativo na assistência perioperatória, que é anos de cirurgia robótica no Brasil, né? Hospital público e hospital privado. Como que nós estamos? Então, são temas aí muito importantes e nós que somos enfermeiros da assistência perioperatória, que sabemos que a cirurgia minimamente invasiva, a cirurgia robótica está cada vez mais introduzida, né, nessa assistência e nós procurando também cada vez mais aí o aprimoramento, a capacitação, né? E nada mais justo que a gente trazer aí os especialistas para estar compartilhando junto com a gente. Queria agradecer esse público lindo, maravilhoso que está aí presente, né? E que é uma honra estar aqui com vocês também, né? Que nos prestigiam e também compartilham aí os seus conhecimentos conosco, tá? E também quero apresentar aí essas duas referências na cirurgia robótica. Eu estou até emocionada porque foram as pioneiras dentro da assistência robótica que criaram aí o comitê, que criaram uma equipe dedicada, né? E que trabalharam aí afinco para trazer o sucesso de um programa no pioneirismo aí da técnica robótica, com posicionamento, com um comitê robótico aí com essa cadeia de supply, com todo mundo, suprimento, material descartável, material permanente, CME, né? Então, parabéns. E aí vou apresentar aí para vocês, né? A Ana Paula Medeiros, que já está aqui, né, Ana, com a gente. Ela é enfermeira-chefe do bloco operatório do INCA, né, um hospital do SUS, e coordena também o programa de cirurgia robótica. Aliás, o primeiro do SUS, né, Ana Paula? Programa aí do SUS no Brasil. E a nossa querida Daniela, não sei se a Daniela já entrou, Dani, tá aí? Ana Paula, acho que deu uma travada. Daqui a pouco ela entra, né? E a Daniela Magalhães Bispo, né? Nossa querida Daniela, que é do Comitê Robótica e é coordenadora de enfermagem da unidade pré-cirúrgica, né? Pré-operatória e do centro cirúrgico do Hospital Sírio-Libanês, que está aqui para nos prestigiar e que foi uma dos hospitais pioneiros, né? Que trouxe aí o programa robótico e trouxe e trabalhou os grandes desafios da construção de um programa robótico, né? E antes da gente começar, pessoal, queria falar com vocês, dar uns recadinhos importantes enquanto a Dani e a Paulinha entram aí. A Paula deu uma travada, mas eu acho que daqui a pouco ela já está entrando aí. Queria agradecer imensamente vocês por estarem aqui, né? Quero agradecer meu time também que deve estar aí, o time das meninas que estão aí e todos vocês da assistência perioperatória, que é uma grande honra começar a semana. Já estou energizada, motivada para começar a minha semana aí. E eu vou dar uns recados muito importantes aqui para vocês, tá, pessoal? Olha, não esqueçam as inscrições para o título de especialista que serão divulgadas essa semana, tá? Especialista em centro cirúrgico, né, para o nosso 16º congresso. E a grande novidade, né? O título aí de especialista em cirurgias robóticas. Isso mesmo que vocês ouviram. O título de especialista em cirurgia robótica. Até eu vou fazer a prova, gente. E se inscrevam quando sair o link, porque tem muita gente procurando esse título de especialista. E é o título de especialista pela nossa sociedade, SOBEC, tá? Então, por favor, fiquem de olho aí nas redes sociais, que vai sair as provas aí de título de especialista em centro cirúrgico e especialista em cirurgia robótica. Corram para se inscrever, eu conto com vocês, eu também vou estar lá. Outra coisa, inscrições para o 16º Congresso, né? E o primeiro encontro de cirurgia robótica, que vai ser dia 7 de novembro. Não esqueçam, vai ter o 16º Congresso, nós vamos nos encontrar, vamos compartilhar, vamos tirar dúvida. Olha, a Sobec está imperdível esse ano, pessoal. Já reservei lá a semana, já falei com a minha chefe. Já pedi a semana porque está imperdível, né, Dani? A Dani já entrou aí, Dani, já te apresentei, querida. Tudo bem? Então, pessoal, está imperdível. Fiquem de olho, né, Dani, que vai ter lá o nosso comitê, vai sair o nosso primeiro manual de cirurgia robótica dedicado.
Gente, é um manual que tá show, né, Dani? É verdade. Os maiores especialistas aí escreveram capítulos, traçaram suas experiências, todas embasadas em guidelines, tá? E relato de experiência, né? Embasado científico. A campanha, pessoal, a campanha também. Quem é você no bloco operatório? Gravem o vídeo, né, na horizontal, mandem pra gente. Quem é você no bloco operatório? Vamos divulgar o nosso trabalho. Eu vou gravar o meu e vocês vão ver aí postado. Dani, você já gravou o seu? Paula, já gravou o seu vídeo? Quem é você no bloco operatório? Estamos esperando o seu vídeo. O meu vai sair daqui a pouco, hein? E a nossa jornada capixaba. Vamos estar aí com vocês em Vitória, né, Débora? Vitória, gente, olha uns bastidores pedindo ajuda. A jornada capixaba vai acontecer dia 19 de agosto, pessoal, em Vitória. As inscrições estão abertas. Eu estarei lá com o pessoal da robótica fazendo uma mesa fantástica. Não percam, pessoal do Vitória. Um beijo, estaremos aí. Sobeck, olha o Júlio aí. Dani, apresentei você, já falei que você é do comitê, tá? E a Paula deu uma travada, né, pessoal? Deu uma travada. Então, Dani, como o tempo urge, né? Já são 20 horas e 8 minutos, já temos aí, pessoal, vamos entrando aí na live, vamos perguntando, quero perguntas. E eu já vou começar com uma pergunta para você, Dani. Dani, você, estou emocionada, estou arrepiada. Você, quando começou, que construiu esse programa, Dani, me conta, como que foi lá atrás, lá em 2008, né, Dani, 2009, né? Como que foi, Dani? Você chegou aí, a sua gerência, a André chegou aí para você, falou, vamos trazer o robô. E aí, como é que foi? Conta para nós. Conta. Primeiramente, eu queria agradecer o convite e dar boa noite a todos que estão aí nos acompanhando. Então, faz bastante tempo, né? Eu acho que da primeira onda, né? Nós começamos a falar em cirurgia robótica em 2007. Né, quando já era sabido que o hospital ia fazer a aquisição da plataforma, nós tivemos um primeiro contato com o tema em 2007. Então, foi muito diferente, né? Eu digo que nós aprendemos muita coisa na raça mesmo, na prática diária, né? Porque o treinamento, ele chegou depois, né? Hoje está muito diferente, super bem estruturado. Então, em 2007, a equipe médica, junto com a diretoria da instituição, já sinalizou que haviam feito a aquisição da plataforma e a gente precisava aproximar a equipe de enfermagem desse tema. E aí nós começamos a trazer algumas explanações através de PowerPoint mesmo, explicando que seriam alguns vídeos, né, de cirurgias realizadas fora do país. E aí a gente ia, né, tentando desmistificar um pouco isso. E como no Sírio a gente sempre trabalhou com equipe de expertises, então a gente tinha as especialidades, nós criamos uma equipe de cirurgia robótica, de técnicos e enfermeiros, de todas as áreas, que eu acho que é muito importante a gente falar, que a gente não consegue nenhum movimento e nenhuma mudança sozinhos, né? Então, assim, não adianta falar foi a enfermagem, não. A gente teve uma equipe multidisciplinar grande trabalhando aí por trás para que as coisas acontecessem. Então, tinha engenharia clínica envolvida, a gente tinha equipe de enfermagem do CME, a gente tinha equipe da farmácia, dos suprimentos, né, de dentro do centro cirúrgico, que cuida de toda essa parte de material descartável, CME, recuperação, pré-operatório, então todas as áreas que atenderiam a esse paciente submetido à cirurgia robótica foi envolvida. Então foi uma grande equipe, né, que a gente começou a... Tá bom. Foi uma grande equipe que a gente começou a trabalhar, né, para que não fosse algo assim muito assustador, porque estava todo mundo um pouco assustado com isso. Então, em 2007 a gente começou dessa forma, em 2008 a plataforma chegou. E confesso para vocês que continuou sendo um grande desafio quando a gente se deparou com aquele que foi todo um grande evento na instituição, a gente teve que colocar até seguranças na porta, porque o hospital inteiro queria entrar, diversas especialidades, outros cirurgiões queriam entrar, e a gente não podia autorizar
porque a gente tem uma quantidade limite de profissionais que podem ficar dentro da sala, né? Então, eu falo que eu tenho muito orgulho, Ceci, de ter abraçado esse programa na época, que a gente não sabia o que era, mas eu falei, vem que a gente pega e a gente vai aprender, né? E eu encapava o robô do avesso, muitas coisas, principalmente aquela fibra ótica, que ainda assim encapava, que hoje é diferente, né? Hoje já encapa com a ótica, né? O cabo estético totalmente diferente. Então, assim, eu encapei muita coisa do avesso, porque a gente não sabia o que significava aquelas setinhas, porque o treinamento veio depois. Mas nada como um dia após o outro, a gente foi entrando com equipes internacionais que vieram para dentro da nossa instituição, mas não era algo estruturado, onde falava, olha, senta aqui que você vai aprender. Eu tive a oportunidade de fazer o meu treinamento, que eu também sou muito grata à instituição. Eu fiz o treinamento no IRCAD de Estrasburgo, na França, então eu fiquei 15 dias, lá sim eu fui treinada. Então, eu fiquei 15 dias com porquinho, né? Eram 2 salas com o sistema SI na época. Então, lá sim, eu encapava, desencapava e montava a sala e preparava os porquinhos e lá e eram todos os dias, eu ficava full time dentro daquele centro de treinamento. Aí, quando eu voltei para o Brasil, aí sim, a gente tinha uma bagagem para a gente montar um treinamento mais bem estruturado. Né? Então, foi um grande desafio. Hoje eu fico assim, eu dou risada, mas na época foi muito difícil, né? Você não saber como fazer. E todo mundo estava muito assustado e tinha muito medo, as equipes cirúrgicas também. Né? Eu também tive a oportunidade, eu acompanhei quase 200 procedimentos dentro do campo operatório. Né? Então, eu instrumentava, eu montava toda a sala e ainda entrava e instrumentava para os cirurgiões. Né? Então, assim, foi foi uma experiência fantástica, que eu guardo, assim, com muito orgulho hoje, claro, tudo está muito diferente, está tudo muito melhor estruturado. Eu fui acompanhando através desses anos a SOBEC, né? Então, trazendo toda essa turma nova que chegou, de novos enfermeiros, que depois foram treinar em Bogotá. E eu falei, nossa, que bacana, né, ter essa estrutura. Mas eu não me arrependo e eu não fico triste, assim, de saber também que eu fui aos trancos e barrancos, mas a gente conseguiu levar também um conhecimento bacana, depois uma estrutura bem legal para o nosso serviço. Ana Paula, bem-vinda, Ana Paula, você conseguiu entrar, que bom. Entrou, que bom. Oi. Ana Paula teve um probleminha, mas conseguiu entrar. Ana Paula, a Dani está contando aí pra gente, que eu falei que eu tô até emocionada de falar com vocês, que são as referências, que começaram tudo isso, né? E você no SUS, né? Lá no INCA, né? Então, como que foi? A Dani contou um pouco pra gente que foi, né? Aí os grandes desafios do treinamento, a capacitação, né, Dani? Que é muito difícil já com os treinamentos. Imagina você ser o pioneirismo, né? E não ter todo esse benchmark para fazer, que hoje a gente fala, né? Vai lá, olha como é que é, troca figurinhas, né? Compartilha aí os documentos, o SAEP, enfim. E hoje, e como que foi para você, Ana Paula, no Hospital do SUS, né? Da rede pública, como é que foi começar esse programa lá atrás e hoje, né? Como que tá hoje? Como que tá o diferencial? O pessoal tá perguntando depois, eu vou fazer uma outra pergunta para vocês aqui que surgiu aqui no chat, mas conta pra gente um pouco, Paula, como é que foi? Porque eu acho que essa é uma pergunta que a gente tem, assim, basicamente em todas as palestras que a gente, eventos, o pessoal pergunta, como que é no SUS, né? Como é que é? Então, primeiramente, boa noite. A honra é minha estar participando desse evento. Como a Dani falou, assim, foi aos trancos e barrancos. Eu acho que nós que fomos pioneiras, né? A gente passou por cada sufoco que as pessoas não fazem ideia. Não tem, assim, a gente não tinha nenhum referencial, a gente não tinha com quem... Eu, no caso, eu tinha São Paulo para poder me guiar um pouco, mas, assim, era muito pouca experiência ainda, porque a gente estava começando ainda o programa, né? E no SUS, assim, a gente não tinha referência nenhuma. O meu convite veio através até hoje também sou muito grata à instituição por essa oportunidade, veio através do diretor e, ao contrário da Dani, o meu curso foi feito na própria fábrica da Intuitive, na Califórnia. Então, assim, e o meu foi contrário dela, porque foi basicamente teórico, quase nada prático. A prática era encapar o robô e acabou.
a gente assistiu muita cirurgia através de teleconferência, né? Ou cirurgias gravadas, e era um ritmo muito intenso. O nosso robô, a gente teve uma peculiaridade, que a gente teve que desmontar o robô, que o robô não passava no nosso elevador, no nosso hospital. Foi um caso assim, nunca aconteceu no mundo. E aquela tensão, o robô tá chegando, o robô não entra no elevador, e como é que a gente vai fazer? E, por sorte, na época, a gente veio um técnico, né? Que antigamente vinha um técnico da própria fábrica instalar o robô. E ele, através de videoconferência com os Estados Unidos, com a fábrica, desmontou o robô e depois remontou na sala cirúrgica. Mas, assim, foi muito legal. O meu curso foi todo em inglês, na própria Intuitive. Eu não tive a experiência de assistir nenhuma cirurgia com os porquinhos. A gente viu de longe, eles mostraram rapidamente pra gente, porque a gente insistiu muito. Eu era a única brasileira numa turma de 30 americanos. Então, assim, e o curso era de 8 da manhã às 6 da tarde, e a gente saía de lá exaustos, puxado. E no dia seguinte, muito puxado, no dia seguinte ainda tinha mais. E eu saí daqui com uma pressão meio grande, né? Porque eu voltava no domingo e na segunda-feira a gente ia fazer a primeira cirurgia robótica. E foi engraçado que no Dr. Fernando Dias, que é da Cabeça e Pescoço, virou para mim e falou assim: eu só começo robô quando você começar. Eu falei, gente, que pressão! Que pressão total! Mas gente, enfermagem é demais. Isso mesmo. Que bacana. E a gente ainda teve... Foi muito legal, assim. Graças a Deus, a equipe de enfermagem foi muito acolhedora, todo mundo empenhado em dar o seu melhor, né? A gente, infelizmente, para a primeira cirurgia de cabeça e pescoço, o nosso proctor não pôde vir, então os nossos cirurgiões tiveram que fazer sozinhos. Então eu falo assim, a gente foi perrengue desde o momento que o robô chegou até a primeira cirurgia, mas no final deu tudo certo. No final a gente fala assim, no final sobrevive. Mais tarde, depois que a gente começou, a gente fez uma semana de treinamento de cirurgia de cabeça e pescoço. Depois eu tive a oportunidade de ir para São Paulo, e aí eu pude trocar um pouco de experiência, conhecer um pouco dos hospitais do Sírio, do Einstein e do Oswaldo Cruz. Foram 2 dias, visitas relâmpagos, mas aquele negócio, absorve tudo que você puder absorver e vai. E a gente está nesse programa até hoje, né? E vai com fé que vai dar certo, a gente vai sobreviver. Mas assim, no SUS, a gente, apesar de toda a dificuldade, né? Apesar de toda... A nossa grande dificuldade, já adiantando que muitas pessoas, já vi algumas pessoas perguntando, é a questão realmente de verba, né? Isso é a questão que eu acho que isso é o impacto maior. Para a gente as coisas são mais difíceis por conta das verbas. Mas em termos de motivação, de equipe, de pessoal, e equipe multiprofissional é sempre nota 1000, sabe? A gente, assim, eu não tenho que reclamar da minha equipe, porque é sempre, vamos lá, a gente vai conseguir, é um novo desafio, é isso que é agregador, isso é pra gente. Mas aí o nosso início foi assim, legal, assim. Nossa, a gente fala que a gente está sobre isso. Foi demais. Olha, a Ana Paula, puxando aí o gancho, Ana Paula, tem uma pergunta que surgiu aqui no chat, que vem de encontro a tudo isso que vocês estão falando. Eu queria ouvir de vocês duas, né? Pode começar pela Dani, depois, porque a Ana Paula falou um pouquinho, mas eu queria que você complementasse depois, Paulinha. Mas é o envolvimento do time, né? Como que o time está envolvido? Os técnicos, o instrumentador, aí, o corpo clínico, né? Os médicos, cirurgião e anestesista. Como que é como é que foi? Como é que foi e como que está, né? Isso tudo, o envolvimento do time. Eu acho que, assim, a equipe que trabalha com a robótica desde o início sempre foi uma equipe muito envolvida. Então, como a gente ainda não tinha esses treinamentos estruturados, nós desenvolvemos os nossos treinamentos internos. E nesses treinamentos nós envolvíamos os instrumentadores. Então, a gente entende que é uma categoria profissional que atua muito junto conosco. Então, a gente fazia os treinamentos para eles e até hoje, né, a gente faz esses treinamentos para as equipes, né, que atuam em cirurgia robótica, né, e os nossos profissionais extremamente envolvidos, né, então, assim, eles tomaram aquilo para si mesmo. Então, eu tenho um grupo com eles, né, no
no WorkChat, que é uma rede interna nossa. Então, lá eles vão colocando as dicas. Não, gente, olha, precisa cuidar disso do colchão, não pode jogar esse pininho fora. Então, você vê que está todo mundo participando, sabe, né, que se falta algum insumo, isso tem uma interferência na assistência que a gente vai entregar para o nosso paciente. Então, eu acho que não somente a equipe de enfermagem, a gente tem a equipe de anestesia que também foi envolvida nisso, e hoje a gente trabalha de uma forma mais estruturada, então a gente tem as simulações realísticas, a gente pode ir até um centro de treinamento onde tem o robô e você conseguir estruturar a sua equipe dessa forma, a empresa atua muito parceiramente com a gente também dentro da instituição, então hoje é de outra forma. Mas eu acho que esse envolvimento da equipe é o que a gente sempre teve, continua tendo, é um pouquinho que cada um faz mesmo, sabe? Enquanto responsabilidade, enquanto entrega, né? Então, a gente continua, eu acho que da mesma forma e até melhor, porque a gente está entendendo que é um caminho que realmente, a gente falava isso há 15 anos atrás, e hoje a gente continua falando que é um caminho sem volta mesmo, e é daqui para frente outras tecnologias chegando agora, e a gente vai ter que vencer. Isso. O futuro é agora, Dani. Verdade. Oi, Paulinha, fala um pouquinho desse envolvimento com o time. Então, eu costumo falar para a equipe o seguinte, o que eu sei é o que vocês sabem, né? Eu procuro passar para eles 100%, isso foi uma preocupação que eu tive desde o momento que eu voltei do treinamento nos Estados Unidos. Então, assim, tanto para técnicos, instrumentadores, a gente no SUS, no nosso hospital, a gente não vem equipe de fora, né? Que ao contrário do hospital privado, vem instrumentador de fora da equipe. A nossa não, a nossa é a nossa própria equipe, né? Eles são tanto circulantes como instrumentadores. Então, a gente cada vez mais está tentando multiplicar, cada vez mais são novas pessoas aprendendo. Lógico que a gente tenta adequar, né, o perfil de cada um, porque a gente sabe que tem uns que tem mais um perfil, que a gente brinca, né? Tem gente que gosta mais de neurocirurgia, tem gente que gosta mais de cardíaca, tem gente que gosta mais de robótica. Então, a gente tenta atrelar essa questão do perfil, né? E o treinamento, tanto com a equipe de enfermeiros quanto a equipe de técnicos, é sempre reciclagem, né? Que a gente fala, né? Tem que ser contínuo, até mesmo porque tem novas tecnologias entrando, cada vez mais robôs vão entrando, né? Isso. A empresa também é super parceira com a gente, auxilia a gente nos treinamentos, tanto de cirurgiões, a gente também tem um programa de fellows e residentes de medicina que também estão fazendo, que saem com certificação de robótica. Então, a empresa auxilia a gente nesse treinamento. E os nossos instrumentadores são super treinados, eles sabem tudo e o tempo inteiro reciclagem, eles podem dar pitacos, a gente fala. Eles falaram, até os cirurgiões falam, né? O que a gente falar, o que a enfermagem falar na sala é lei. Né? Então, assim, é uma troca muito boa que a gente tem. A gente sentiu assim que a robótica ela trouxe um pouco de visibilidade para a enfermagem, né? Puxando aí a tua fala e a da Dani, a gente sente que teve essa visibilidade, que os médicos eles ouvem, né? Principalmente falando aí do posicionamento cirúrgico, né? Que é importante, né? E assim, teve uma pergunta aqui, Dani e Paula, não sei como é a formação do enfermeiro para a robótica, né? Eu acho que tudo isso que vocês estão falando, essa capacitação interna, né? A Dani falou da simulação realista, queria que vocês falassem um pouquinho, até para elucidar o pessoal, né? De como que é isso, né? Os benchmark, como que faz? Como, na percepção de vocês, como é que foi isso tudo e como que está sendo hoje, né? Porque a procura é grande, né? Os órgãos, né, que estão fazendo as especializações, enfim. Bom, Cécia, a gente lá no Sírio, a gente nunca colocou como uma prioridade a contratação de enfermeiros que fossem especialistas, né? A gente entendeu um pouco também, pelo fato da gente ser pioneiro nisso, que a gente tinha bagagem para poder treinar as pessoas ali. Né? Então, hoje, todos os enfermeiros do centro cirúrgico, eles são capacitados para atuar na cirurgia robótica. Porém, nós temos um grupo menor, porque a gente entende que, direcionando para esse grupo menor, a gente acha que a assistência ela é melhor. Mas eu acho que são tantos profissionais no mercado
que eu acho que a especialização, ela é fundamental, porque nem todas as instituições têm esse acesso, né, de você conseguir oferecer um treinamento interno bacana, né, que consiga deixar a pessoa capacitada para atuar numa cirurgia robótica. Então, o nosso treinamento, ele traz um pouco, sim, de teoria, mas é quase 100% prática. Tanto que nós temos a residência, né, de enfermagem centro cirúrgico CME, e todos os nossos residentes são capacitados também para atuar na cirurgia robótica. Até algumas pessoas perguntam, né, quando eles terminam a residência, né, você tem que indicar, eu gosto dos seus residentes, porque seus residentes já sabem cirurgia robótica, e é isso que a gente procura trazer, né, já capacitar esses profissionais dentro do nosso serviço, né, na cirurgia robótica. Mas eu acho que é fundamental, a gente sabe que tem pós-graduação, sim, em cirurgia robótica. Eu acho que todo conhecimento ele é essencial, principalmente para quem não tem esse acesso que hoje a gente consegue ofertar para os nossos colaboradores. Eu concordo, e eu acho assim, a gente também, nosso treinamento é mais o in-service dentro da própria instituição, são treinamentos visando muito a nossa prática. Cada vez mais a gente está vendo abrindo especializações para cirurgia robótica, mas assim, é essencial que esse enfermeiro que vá fazer a especialização, que ele entre logo no mercado de trabalho voltado para a robótica. Porque a gente vê que cada vez mais o sistema robótico está se aprimorando. Então, para a pessoa não perder o tempo, então, realmente é o ideal que a pessoa tenha uma prática quando fizer a especialização, foque bastante nisso, a pessoa procure focar que, eu já trabalho no hospital que tem robótica, então vou fazer uma especialização. Eu acho super válido. Não pense assim, eu vou fazer uma especialização e no futuro, quem sabe, eu trabalho com uma robótica. Sinceramente, a pessoa vai estar perdendo tempo, porque a robótica ela necessita que o tempo inteiro o enfermeiro esteja se atualizando. Então, é essencial que o profissional, na nossa instituição também, o treinamento é em serviço, né? Tem a parte teórica, tem a parte prática, e é diário, o treinamento é diário. Exatamente. É contínuo. E aí, puxando aí o gancho para a nossa especialização, nosso título de especialização, capacitação que vai ter aí em novembro, pessoal, junto com o nosso 16º Congresso. Participem, vejam o link, vai sair esta semana, corram para fazer, porque tem muita gente procurando. Nós, inclusive, vamos estar lá, né? E vamos estar procurando. Queria agradecer a nossa presidente, a Márcia Pereira. A Márcia está aí na nossa live, nos prestigiando. Uma honra. E tudo isso, todo esse subsídio são dela, da Giovana, né? Da Márcia Pereira, nossa presidente aí, a Giovana. Então, muito obrigada, viu, Márcia? Um beijo, um grande beijo, nos prestigiando aí com a sua presença. Então, e puxando aí esse gancho da capacitação, acho que é importante a capacitação e a especialização, até porque tem muita coisa saindo no mercado e é novo, né? Então, a gente precisa estar tendo aí o cumprimento dos guidelines, a Sobex se preocupa com isso, né? Obrigada, Marcia, nós que nos orgulhamos aí de você. E aí, o envolvimento, que é importante, né? Mais umas perguntas aqui, né, para vocês, né? A prática é essencial, Paulo, acho que é isso que você falou agora, né? Que é importante buscar, né? Mas a prática acho que a Paula já respondeu, mas eu vou abrir para vocês duas comentarem sobre isso, se a prática é essencial. A prática, assim, eu costumo dizer que é igual dirigir, né? Se não dirigir, não adianta ter a carteira, né? Então, assim, a prática para a robótica, e ainda mais que é a forma de você agregar o conhecimento e você aprendendo todo dia. Eu acho que a Dani também, todo dia a gente acaba aprendendo, todo dia que a gente entra na robótica, é uma visão diferente, seja em posicionamento, seja numa mudança de conduta. Então, assim, realmente a robótica ela exige do profissional a prática, né? Aquela questão de colocar a mão na massa, a gente precisa, senão não consegue seguir a robótica, não adianta, não é essa teoria, não. É verdade. Até complementando um pouquinho, Ana, do que você disse, primeiro que os pacientes são diferentes, né? Então, sempre tem alguma coisa que você vai precisar atuar naquele momento, que talvez não seja o mesmo, independente se a cirurgia for a mesma ou não.
né? Às vezes tem que ser um acesso diferente, um posicionamento diferente, um cuidado na proteção ali de um membro da pele, o que for. E aí a teoria não traz isso, né? Eu acho que a teoria ela é essencial, sim, ela é muito importante para ampliar os nossos horizontes, mas a prática ela é fundamental para a gente conseguir ganhar visibilidade, porque isso vai dando mais experiência para a gente enquanto enfermeiro assistencial, né? E você consegue atuar melhor em outros procedimentos. Então, um complementa o outro, mas sem a prática, infelizmente, a gente não é na hora do docking. Eu tô vendo bastante. A minha turma da robótica tem vários. Manda um beijo, meninas. Manda um beijo para a turma de vocês. Um beijo para a minha turma também. Maiara, Sérgio Felipe, que eu vi, bonitinhos. A nossa presidente está falando aqui, né? Eu não consigo puxar aqui, só ver aqui. A nossa presidente está falando, a Marcinha, a Andréia, a Giovana, né? Ó, a Márcia comentou aqui, a nossa presidente, né? Robótica já tem diversas plataformas do Brasil, com crescimento exponencial. Fato, o futuro é agora. Exatamente isso, né? A Márcia está coberta de razão. O futuro é agora, né? Não é à toa que nós temos que falar sempre assim, né? E a Andréia, a nossa diretoria aí, tá na live, a nossa vice-presidente, a Giovana. Obrigada aí, pessoal, pelo carinho, né? Eu queria agradecer a Giovana, se eu pudesse, Cecília, porque a Giovana foi uma pessoa que me ajudou muito no início. Agradece todo mundo. Giovana, muito obrigada, você me ajudou muito. Nossa, quando eu fui para São Paulo, ela me deu várias dicas, assim, que eu cheguei lá com uma cara, eu devia estar assim, com o olho assustado, arregalado, ainda um monte de coisa que ela me passou. Gente, e foi muito bom. Obrigada, Giovana. A robótica, ela trouxe esse elo, né? Ela trouxe, né, Paulo, o elo, né, Dani? Equipe. Agradece. A equipe está toda lá do Centro Cirúrgico. Obrigada, gente. Beijo, bom ver vocês aí. A Giovana, Dani e o Rodrigo, eu acho que vale a pena a gente trazer a Giovana e o Rodrigo Pinheiro. Também. Nós começamos juntos lá em 2007, 2008, então a gente aprendendo um com o outro, né? E a gente não sabia muita coisa. Não, então, era um ligando para o outro, um visitando o hospital do outro, e assim a gente foi aprendendo. Gente, eu vou só usar 1 minuto da live para falar que eu fui o 13º programa e eu criei um grupo de WhatsApp, não sei se vocês lembram, porque vocês estavam nesse grupo. Eu deixei a Andréia, deixei a Márcia, deixei a Giovana, deixei o Rodrigo, o Dani, todo mundo doido. E aí, hoje em dia, o pessoal me fala, faz o grupo de novo, eu falei, mais 200 pessoas no grupo. Mas vamos pensar nisso. Tem um grupo aqui de coordenadores do Rio, de coordenadores da robótica. A Paula já vai nos incluir no grupo. Vou incluir, então, já tá pronto. E eu queria mandar um beijo para o meu time também, né, que está aí presente. Um grande beijo aí para você, Camargo. E eu queria fazer uma pergunta para vocês que é direcionada exatamente para o público e privado. Que é: como está a liberação da cirurgia hoje, da robótica no SUS, Paula, e as operadoras de saúde, Dani? Como que estão trabalhando? Porque a gente lembra que nunca iria liberar, né, a operadora. Hoje já mudou, né, Dani? Conta para nós um pouquinho e a Paulinha conta do SUS para a gente depois, Paula. Muito, muito importante essa pergunta aqui, pessoal. Sempre essa pergunta aparece. É importante que a gente saber que cada instituição tem os seus acordos comerciais, né? Então, tem algumas operadoras que já fazem a cobertura, tá? Então, isso depende muito do plano do paciente, do hospital que esse paciente vai fazer a cirurgia. Então, falando da minha realidade, hoje, o acordo comercial que nós temos é assim. Então, algumas seguradoras, elas cobrem como cirurgia videolaparoscópica, né? E esse adicional, aí depende de cada instituição, se ele vai cobrir isso ou não. Então, no nosso caso, né, na instituição a qual eu faço parte, o hospital, ele assume esse adicional, né? Então, o que entra para o paciente o gasto como se fosse, né, o custo como se fosse uma cirurgia videolaparoscópica. E é esse o valor que a operadora repassa para a instituição. E o que é adicional a mais, o hospital acaba assumindo esse custo.
tá? Isso para o privado. Agora, no SUS, eu não sei como funciona. Eu acho que cobre, né? Porque já tem vários, Como é, né? Cobre. Como A que gente, é, Paulinho? assim, as pessoas ficam muito na dúvida como é que funciona no SUS. A gente tem uma folha de cobrança como se fosse no privado, muito semelhante. Então, a gente faz a cobrança de todo o material, é encaminhado para o sistema e isso vai para o Ministério. Então, ele cobre, sim. Só que a diferença, assim, que tem alguns hospitais que não fazem algumas cirurgias, por questões de porte ou questões... Por exemplo, o meu hospital é todo oncológico, então a gente só faz cirurgia oncológica, né? No INCA a gente não faz cirurgia cardíaca. Então, aí depende da unidade que a pessoa vai fazer e qual é a cirurgia. Mas o SUS cobre, sim, as cirurgias, sim, são cobertas, desde que o paciente se encaixe no perfil da cirurgia robótica, né? É isso que acontece com a gente. E, em média, assim, quantas por mês vocês conseguem fazer, Ana Paula, no SUS, pelo SUS? Então, a gente tem, em média, vamos lá, tem... Existe uma média pelo Ministério da Saúde ou pela Central Não, Reguladora ou não, não? não, não tem uma média, não. É de acordo Ah, com a legal, demanda legal. do hospital, é a necessidade do hospital. Porque como a gente tem que avaliar o caso do paciente, né? E muitas das vezes, infelizmente, a gente tem a questão da fila, né? Que demora muito, às vezes demora, infelizmente, para o paciente ter acesso e tudo, e o paciente às vezes chega e Entendi. não tem uma condições Uhum, clínicas para operar, infelizmente. Mas a gente entendi, não tem determinado que tem que fazer tantas cirurgias por mês. Isso entendi. não Que existe. ótimo, né? A É gente já bom. fica feliz, né? Bacana isso. A gente tem o Hospital de Barretos, né? Também acho que o pessoal de Isso. Barretos está aí, um grande beijo também. Então, eu acho que é importante, o SUS está abrindo, porque não tem, Sim, não tem, é um caminho sem volta, porque tem os benefícios aí, né? E tem. Eu agora, falo que uma é igual a cirurgia de pergunta. vídeo, né? É igual a como iniciou É o vídeo. isso, No início, exatamente. a videolaparoscopia foi essas entraves que a gente Exato. passou. E E hoje a agora, gente vê que é uma cirurgia como uma laparoscopia normal, né? exatamente. E eu acho que a tendência da robótica é ser igual. Não tem por que ficar criando Isso. entraves, né? E poder dar esse E a exigência. acesso, né, Oi, Ana? Dani. Dar esse acesso para todos os pacientes, independente de Exatamente. privado ou SUS, né? Eu acho que os pacientes merecem, né, Sim. o atendimento e o tratamento através de uma alta tecnologia pelo SUS. E quando a Uhum. gente vê a questão dos Uhum. benefícios para o paciente, né, aí acaba recompensando até a questão do SUS, né? Exatamente, A exatamente. gente tem um tempo de internação menor, então, por exemplo, assim, um leito que seria ocupado por uma semana, que esse paciente vai sair em 24 horas. Isso para o Sim, SUS também é Sim, muito bom, né? sim, Então, sim. não é só a gente pensa sempre no plano de saúde, o plano vai pagar menos, e o SUS também paga menos pelo tempo de exatamente. internação, É. pela questão de diminuição de sangramentos. Então, isso também é um Isso. custo para o SUS que a gente consegue reduzir. Então, quando a gente vê essas tecnologias todas sendo utilizadas pelo SUS, é também pela questão dos benefícios que ela traz. Uhum, é isso mesmo. Acho que isso já entra um pouquinho em em uma das perguntas aí, né, Isso, Ceci, que fala dos Dani, isso. Pode benefícios, falar, né? Dani. Pode Que fala dos falar. benefícios. Eu acho que o benefício é esse mesmo, né? Eu acho que é Exatamente. a assistência e a cirurgia realizada de uma forma mais precisa e segura para o paciente, Exato. e em decorrência disso, ele tem um pós-operatório muito mais rápido. Então, é um paciente que fica menos tempo na instituição. Agora, em contrapartida, tem esse custo esse investimento que é altíssimo, Sim. né, da tecnologia, né, que eu acho que a única dificuldade é você investir mesmo, conseguir fazer a aquisição da tecnologia de todos os seus insumos. E, claro, o treinamento da equipe, mas que eu acho que é o menor aí, né? A gente consegue fazer o treinamento internamente, mas o custo da tecnologia e seus insumos é o nosso grande desafio. Agora, o benefício de você ter uma cirurgia realizada de uma forma super mais precisa e a recuperação desse paciente ser muito mais rápido, menos tempo de internação, acho que acaba compensando, né, todo esse investimento. Se a gente Sim, pensar também na questão de que o paciente volta para suas atividades laborais mais rápido. Mais rápido Então, também é também. menos isso. um custo para o governo, né? Se a gente parar para pensar que esse paciente vai ficar menos tempo Exatamente. afastado. Isso Então, tudo mesmo, isso Dani. são coisas que agregam E a cirurgia que chamam, robótica, né? né? É, Atrai, né? E assim, tem uma isso. pergunta, eu acho que a Dani respondeu e a Paula, que fala sobre os malefícios da cirurgia robótica, né? Mas
não sei se seria malefícios ou desafios, né, da cirurgia robótica ou relacionado ao paciente, meninas. Vocês têm algo a dizer sobre essa pergunta? Eu acho que eu acho que são mais os desafios, né? Malefício, a gente, como é tão estudado, a gente vê tanto estudo sobre, a gente já entra naqueles protocolos de contraindicação, a gente já não coloca um paciente, por exemplo, que tem glaucoma, a gente não vai colocar um paciente de glaucoma para fazer uma cirurgia robótica. Então, ao longo dos anos, foram se criando protocolos para tentar minimizar os malefícios, né? E teve até uma pergunta que também a gente estava vendo sobre questão dos posicionadores e tal. Tudo isso está evoluindo para a cirurgia robótica cada vez melhorar, né? A gente tudo isso por isso que eu falo que é desafio. Eu ainda não vejo malefício, não, só vejo desafios. Também. E eu acho que é só o valor da aquisição, né, do robô que se torna que esse né? Para a gente público, então é mais ainda, né? Porque até a gente, porque as pessoas não sabem, mas a gente tem que comprar, aí envia para o governo, tem que aprovar aquela verba para depois liberar essa verba para a gente poder comprar. Então, às vezes, a gente leva 6 meses para conseguir um material. Sim. Então, é muito tempo. É muito tempo, realmente. Mas como a Ana, desculpa, Céci, como a Ana disse, né? Imagina, pode ficar à vontade. Existem muitos protocolos, né? Então, hoje, as empresas também, elas já estão se preocupando com isso, de verificar e de conhecer mais profundamente a assistência que é prestada a esse paciente dentro da sala, e eles já estão pensando e trazendo algumas ideias até de fora do país, né, de insumos, né, de posicionadores, que a gente pode oferecer para esse paciente não escorregar na mesa, para a gente não evitar lesão de pele, que seja adesivo, que seja... Enfim, né? A gente não precisa falar os nomes aqui, mas eu acho, sim, que tem muita coisa que, devido a esses protocolos, né, que cada instituição tem criado para a gente poder fazer a melhor entrega e essas empresas nos ajudando também, trazendo aí as pesquisas que tem fora do país, para a gente conseguir oferecer uma assistência segura para o nosso paciente não ter lesão no pós-operatório e realmente ir embora de alta o mais rápido possível, né? E retornar às suas atividades também. Verdade. Tem uma pergunta aqui, que na realidade já fizeram duas perguntas que correlacionam com esse tema que eu vou falar, que é o perfil do paciente para a cirurgia robótica. A Paulinha já falou que o paciente com glaucoma tem aquela questão do sobrepeso também, né, da obesidade, mas a gente tem a questão também das bariátricas, mas a gente sabe que o paciente obeso se posicionar do treino. Vou deixar vocês falarem. E o perfil para essa cirurgia? Qual é o perfil do paciente para a cirurgia robótica? Pensando aí no criticidade do posicionamento, no robô questão do glaucoma que a Paula falou. Vou deixar para vocês falarem, porque nós já estamos avançando no horário. Infelizmente, a gente ficaria aqui a noite inteira. Com certeza. Então, vou deixar vocês falar, porque tem a última pergunta, que é a grande finale. Eu acho que, assim, as indicações, elas precisam sempre analisar o custo-benefício, né? Se aquilo que a gente vai ofertar para o paciente numa cirurgia robótica vai trazer mais benefício do que as comorbidades que esse paciente já tem, né? Então, eu acho que é essa avaliação que é feita, né? Porque não adianta depois você colocar um paciente que tem comorbidades muito importantes e depois ele ter alguma alteração durante o intraoperatório e a recuperação dele se estender mais, talvez não seja indicativo mesmo dele fazer uma robótica, né? Talvez uma cirurgia laparoscópica seja mais viável. Então, eu acho que não tem um paciente específico, eu acho que tem que analisar, como já é feito, que a Ana falou, alguns pacientes já no protocolo, né, que vocês têm, já se contraindica, né? Aqui, tiveram outras perguntas aqui da cabeça e pescoço, né? Então, a cabeça e pescoço, sabe-se assim que, né, para tireoide, tem algumas cirurgias que eles não indicam, porque o benefício não é tão interessante para que você exponha o paciente a uma tecnologia dessa, né? Então, ao mesmo tempo que algumas, desculpa lhe interromper, outras são completamente indicadas. Sim. Que, por exemplo, a gente tem, puxando o lado, né, para oncologia, a gente tem cirurgias que o paciente teria que ir 2 vezes para o centro cirúrgico. Uma para retirar o tumor e outra para fazer a reconstrução de face. Nossa. E ele não precisa, não sai com o rosto deformado, né? Porque é tudo feito pela cavidade oral. Então, fantástico. Então, assim, é como
como a Dani falou, a gente tem a questão é realmente avaliar o custo-benefício pro paciente. Às vezes um paciente, vamos lá, um paciente DPOC. Será que vale colocar um paciente DPOC em Trendelenburg forçado? Qual vai ser o custo-benefício para esse paciente? Exatamente. Entendeu? Bem Tudo isso lembrado. é tudo a gente avaliar Tudo avaliação e observar os critérios. Por exemplo, no caso oncológico, eu não vou colocar um paciente com 10 quilos de tumor para fazer uma cirurgia robótica. Ou num trem de Lemburgo, né? Enfim. Entendeu? Então, assim, tudo isso, como a Dani falou, tudo é questão de analisar mesmo e traçar um perfil desse cliente. É verdade. Sim. E tem uma consideração aqui da nossa presidente, da Marcinha, que é muito importante, que ela gostaria de aproveitar para lembrar dos profissionais de CME que também se aperfeiçoaram para o resultado seguro do processamento desse material de alta complexidade. Verdade. Nossa, hoje a pinça robótica, é a pinça de maior desafio. Então, parabéns aí aos profissionais também que completam aí 15 anos, né, de cirurgia robótica no Brasil, que estão aí, bem lembrado, Marcinha, aí assim, que estão em desafio constantes, né, porque avaliando o material, fazendo o teste, faz, enfim, é um profissional também que teve que se aprimorar, que teve que se capacitar, elevar a curva de aprendizado e também para a capacitação para as empresas, né, para as plataformas, né, que também a plataforma vem e aprimora para o enfermeiro do bloco, né, e da robótica e para o enfermeiro do CME também. Então, eu acho que a robótica, como a Márcia falou, ela integrou, foi uma integração, né, desses profissionais. Então, muito bem lembrado, né? E parabéns a todos que estão aí na live e que estão nesses 15 anos de cirurgia robótica. Gente, eu tô assim, emocionada, porque é amor puro. A gente tem que amar a robótica, né? Porque e assim... eu acho bacana... Fala, Dani, desculpa, aí eu vou partir para a última pergunta. A gente trazer um pouco dos fluxos que a gente foi mudando, né? Inserindo o CMN nisso daí, né? Porque assim, hoje, eu não sei se todas as instituições fazem o teste de ATP, mas o cuidado que a gente tem com esse material é um material de altíssimo custo, onde hoje o nosso fluxo, né? As óticas, elas são passadas em mãos de enfermeiro para enfermeiro, né? Toda a parte da lavagem, acompanhamento, até a realização do teste de ATP é feito pelo enfermeiro. Então, é algo que a gente foi mudando o fluxo, entendendo a necessidade desse profissional lá no expurgo, acompanhando todos os processos de perto para que a gente consiga ter mais eficácia na limpeza, no cuidado desses materiais e a gente também ter essa segurança, né, ofertada para o nosso paciente. Então, eu acho que a robótica, ela trouxe ampliou a visão do hospital, o que é uma CME, né? Eu acho que as pessoas agora estão vendo que realmente, também por conta da robótica, por conta de outras tecnologias que também estão aumentando, que realmente a CME, se a gente for olhar, ela é o coração do hospital, né? Exato. Ela segura um hospital todo. Exatamente. E a robótica, ela conseguiu trazer, ela auxiliou essa visão, as pessoas verem como é que realmente é uma CME, a importância de uma CME, né? Trouxe a visão da CME realística, né, para o hospital. Eu vejo isso, a robótica agregou muito para a CME também. É verdade. Muito. E assim, sabe, eu queria mandar até um beijo aí pro meu time aí, para as meninas do meu time de CME, de Ciência Cirúrgica e da Robótica, porque, gente, alguém colocou que é amor, que ama a CME, mas é mesmo. A cirurgia começa no CME, a Giovana colocou, é mesmo, gente. Eu acho que é o coração. E eu queria fazer uma pergunta para vocês, uma pergunta que não quer calar. Eu acho que é a pergunta de muita gente aí do que está no chat. Que é, o que define um programa robótico de sucesso para vocês? Ai, sabe eu acho que é... Vamos lá. Ana, nossa, eu acho que é a união da equipe. Eu ia falar isso, é o envolvimento de toda a equipe. É equipe multidisciplinar. É aquilo que a gente fala, é anestesista, é o enfermeiro, é o técnico, é o instrumentador, é o cirurgião, é a equipe da CME, é a direção do hospital para apoiar. Eu acho que é o pessoal da higienização que a gente fica cobrando para limpar a sala para dar tempo para entrar outra cirurgia.
Eu acho que é a equipe multiprofissional. Eu acho que Foi isso. assim que eu acho que eu comecei falando isso, Ana, quando você estava tentando entrar, que eu falei que nenhum serviço de sucesso, nenhum programa de sucesso acontece sem o envolvimento de todos os profissionais. Não tem como. Então, eu falo que é desde a engenharia clínica, que nos apoia muito, né? Tem o CME, eu falei que tem a farmácia do centro cirúrgico, que cuida dos insumos, tem os técnicos de enfermagem, a gente tem os enfermeiros da robótica, os outros enfermeiros que muitas vezes não são da robótica, mas nos apoiam na escala. Então, eu falo que... Os maqueiros, é uma equipe gigantesca, né? O pessoal do transporte, tem a coordenação, tem a gerência, e tem até a alta governança para poder nos apoiar para que o investimento aconteça, né? Muito bem. Exatamente. Isso aí, realmente eu concordo com vocês, em gênero, número e grau. E assim, o pessoal está elogiando muito a live, tem muita pergunta, eu acho que depois a gente vai ter que mandar as perguntas e falar. E aproveitando aí a deixa da nossa presidente, a Márcia, e a nossa vice, a Giovana, nós vamos trazer uma live de CME na robótica, gente. Eu já estou vendo que vai ter que sair essa live. Já estou fazendo pedido em público para elas, viu? Para trazer a live aí de CME, trazer aí os profissionais de CME também para falar, porque... Se a gente for falar de CME também, a gente vai falar muito, né? Porque são muitos assuntos relevantes para dentro da assistência perioperatória, né? Que hoje está extremamente integrada. A robótica, ela trouxe essa integração. Queria que vocês deixassem aí uma mensagem, né? Peraí, que eu acho que tem uma mensagem aí, né, para os profissionais. Deixa eu ver aqui. A Marcinha colocou profissionais que estão na prática diária da robótica, né? Mas ainda não tem o título de especialista, e os que já têm, se inscrevam para o primeiro encontro de robótica no 16º Congresso. Pessoal, vai sair o link, que a Márcia está colocando aqui, vai sair o link essa semana, façam o curso de especialista, eu já vou me inscrever no curso de especialista, façam o curso, a Dani e a Ana Paula, nós vamos estar lá junto com você, porque vai esgotar, gente, quando abrir esse link, entra e faz a inscrição. Porque vai esgotar, eu tô com medo, gente, que vai esgotar. Porque você ter o título de especialista pela nossa sociedade brasileira, gente, é super importante, né? Eu e a Dani estávamos conversando exatamente com a Débora aqui, isso antes de começar a live, que é super importante a gente ter um título, ter uma base, um guideline para você seguir, e a gente vai lançar um manual também de boas práticas focado em robótica. Então, é super importante, tá bom? Queria que vocês deixassem uma mensagem para esse público lindo, maravilhoso, que está aqui presente na live, né? E para os posteriores, deixem uma mensagem aí para o pessoal, falem um pouquinho aí cada uma de vocês, porque infelizmente a gente já está chegando aí ao final, temos aí 6 minutinhos, né, de live, e eu queria que vocês falassem um pouquinho, porque eu tô, assim, vocês são referências e a gente está muito feliz de estar aqui com vocês hoje, pessoal. Obrigada. Eu também estou super feliz de estar aqui, né? Porque a gente vai ficando mais passada, assim, né? Então, né, vai passando o tempo, a gente, né, fica muito pré-histórica, né? Mas, assim, eu estou brincando, porque, assim, eu acho que a Sobek é super forte, né, nessa questão de se especializar e de trazer conhecimento atualizado para a nossa área profissional, né? Centro cirúrgico, CME, pré-operatório, recuperação. Então, eu acho que todos os congressos, lives, cursos, eles são fantásticos. Então, quem tem interesse em se aprofundar nessa área, a Sobek, eu acho que é o caminho, que é bem bacana e que direciona e que traz tudo que tem de novidade dentro disso. Queria agradecer pela participação, né, apesar de eu falar que eu, né, comecei tudo, mas lá, há muito tempo atrás, eu estou sempre sendo lembrada, as pessoas estão sempre trazendo, que é bem bacana da gente fazer essa comparação mesmo de como começou e de como está. E a mensagem que eu quero deixar para vocês que estão acompanhando, que estão estudando e que têm interesse em se aprofundar na robótica ou na área de centro cirúrgico e CME, estudem, né? Sempre se atualizem, porque esse avanço tecnológico, ele está vindo como uma avalanche mesmo. Então, se a gente não cuidar, que é o nosso pedacinho, né, que eu falo, cada um tem uma partezinha, uma responsabilidade. A nossa responsabilidade enquanto profissional é a gente estar atualizado. Então,
estudem, que seja pós-graduação, que seja curso preparatório, o que for, se atualizem, não se desestimulem, né? Às vezes a gente não consegue um dia, mas no outro dia dá certo, né? Para que vocês consigam prestar uma assistência de qualidade, uma assistência segura, que todos os pacientes, independente de ser SUS, se ser privado, o que for, todos os pacientes merecem, por isso que nós resolvemos fazer enfermagem, né? Quem está aqui é enfermeiro ou é técnico, então nós fizemos essa escolha porque a gente sabe que as pessoas precisam de cuidado, e para a gente poder prestar o melhor cuidado, a melhor assistência, a gente precisa se atualizar, né? E fazer com muito carinho aquilo que a gente se propôs a fazer e escolheu como profissão. Tá bom? Muito obrigada. Um beijo para todos. Obrigada, querida. Muito obrigada. Eu queria agradecer Paula. também todo mundo, agradecer minha equipe, que eu tô vendo um monte de gente mandando coraçãozinho, beijinho, parabéns para vocês também, a equipe é nota 1000. E por causa do tempo, né, vou ser bem rápida, eu gostaria de deixar um recado para as pessoas de que, assim, não se assustem com o desafio, a gente sobrevive. Estudem bastante, que a gente chega lá, porque às vezes o medo bate, é normal, eu acho que a Dani também teve muito medo no início, eu também tive, mas a gente sobrevive e esses desafios são bons até mesmo para a nossa profissão, né? Olha como é que a enfermagem está ganhando espaço graças à robótica, e a gente tem que mostrar cada vez com mais tecnologia, a gente mostrando as nossas carinhas, mostrando que a enfermagem sim é capaz, que a enfermagem sim é ela que move um hospital, é a gente que eu falo que a gente, na verdade, a gente é nós somos a máquina, né, para o hospital funcionar. Então, não tenham medo e estudem bastante, porque é uma profissão que exige o tempo inteiro, a gente está estudando, se reciclando, aprimorando. Não só, a gente vai ver que muitas das vezes não vai ser só na enfermagem que a gente vai estudar, a gente também vai ter que estudar, às vezes, numa administração pública, a questão burocrática, às vezes a gente vai ter que ler legislação, mas isso tudo faz parte da nossa profissão e o que a gente quer é o melhor para os nossos pacientes, né? Público ou privado, enfim, como a Dani falou. Só estudem e não tenham medo do desafio, que desafio é bom. É isso aí. E obrigada, meninas, pelo convite. Que obrigada honra. a você, Paula. Obrigada, Dani, querida. Paula, querida, muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram até agora presente, né? A enfermagem empoderada vai longe, é isso mesmo, Martinha. Eu, assim, queria super agradecer a todos que estiveram presentes e vamos para a próxima live aí de CME. Vamos. E, meninas, obrigada mesmo de coração por vocês terem motivado aí, né, todo esse processo no começo. E a todos que estão caminhando aí. Conhecimento aprendizado, o futuro é agora. Não esqueçam da prova de especialista de centro cirúrgico e robótica. Sai o link essa semana. Se inscrevam, nós estaremos lá com vocês no nosso 16º congresso, lá em novembro. Espero encontrar vocês todos lá, pessoal. E o primeiro encontro de especialistas em robótica vai ser dia 7 de novembro, o nosso primeiro encontro. Estaremos todo o comitê lá, esperando vocês e com profissionais maravilhosos aí, faltando aí grandes palestras para a gente conhecer. E o primeiro manual de cirurgia robótica. Não percam, se inscrevam, estamos aguardando vocês. Um beijo grande, uma excelente semana. Beijo, beijo para todos. Beijo, obrigada. Comitê, Sobete, obrigada. Obrigada.